5 ao verso 14. A leitura então dessa primeira parte do texto, tá bom? Hebreus, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 14. É dito assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lavareira de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui a leitura inicial do texto que a gente vai considerar juntos, então, na exposição dessa manhã. Agora sim está lá o slide certo, com a temática correta. Então, só para lembrar aí mais uma vez, né, a gente tem uma divisão muito clara nesse texto. Primeiro ele instrui falando sobre a superioridade de Cristo, a comparação com os anjos. Depois então ele vai aplicar isso à nossa vida. Lembra que a gente, no sermão da semana passada, nós tratamos um pouco sobre aqueles versos introdutórios do texto. Então, na introdução do livro de Hebreus, a gente tem uma apresentação daquelas 7 revelações da superioridade de Cristo. E veja que no verso 4, dá uma olhada lá no verso 4, ele termina apresentando que Cristo é maior do que os anjos. Ele diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a abordagem que ele faz na introdução é a seguinte: Deus enviou seu Filho não para ser mais do mesmo, não para ser mais do mesmo. O Filho é superior aos profetas, ele é um Moisés melhor, ele é um Josué melhor, ele é um Davi melhor, ele é um sumo sacerdote melhor, ele cumpre de maneira perfeita os ofícios de profeta, sacerdote e rei, que Deus havia estabelecido no passado. O restante então de toda a epístola é um desdobramento dessa introdução, dessa superioridade de Jesus. Mas agora ele vai voltar a falar sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. A pergunta é a seguinte: por que o autor permanece tratando dessa temática, quando no verso 4 ele já havia afirmado isso de maneira categórica? Jesus é superior aos anjos, porque ele herdou um nome mais excelente do que eles. Então tem aqui um contexto que a gente precisa entender para poder se aproximar dessa passagem da maneira correta. Então, amados, só para lembrar, os estudos indicam que os judeus no tempo em que essa epístola foi escrita, eles pensavam muito em anjos. Havia uma espécie de uma relação de muita apreciação, de fascinação pelos anjos. A gente sabe que há algum tempo atrás a igreja evangélica brasileira também ficou muito fascinada com anjos, não foi? Você lembra dessa época? Não lembram, né? Tinha até música que cantava anjo voando para onde, para aqui, para lá, não é isso? Lembra dessa história? A igreja tinha um fascínio por anjos. Havia até testemunhos de aparições de anjos, né? O pessoal ficava procurando para ter testemunho. Também haviam simpatias para atrair anjos. Espero que ninguém tenha feito essas simpatias, irmãos. O pessoal da minha esposa que fez um anjo,
Estou brincando. Pulei. Havia simpatias, o pessoal identificava anjo da guarda. Anjo da guarda. O pessoal fazia orações para anjos. Se você entrar na internet hoje, você vai achar muitas dessas coisas. Ainda hoje, essa fascinação que muita gente tem sobre anjos. Interessante que, mesmo a cultura popular brasileira, ela também é um pouco fascinada com anjos, né? Todos os filmes de Hollywood aí, quando vão falar sobre anjos, apresentam eles com asas, rostos resplandecentes. Nada disso está na Bíblia, tá, irmãos? Nada disso está na Bíblia. E o que é pior, eles sempre são os mais bonitões do filme. Não é isso? Já repararam que todo anjo é sempre muito bonitão. Não dá para ter anjo meia boca, né? A ideia, portanto, é que essa ideia de uma fascinação por anjos é um negócio que estava lá presente no período do livro de Hebreus, está presente hoje também. E veja, por que os judeus naquele tempo eram fascinados por anjos? Por dois motivos. Primeiro, porque havia no Velho Testamento uma série de relatos que relacionavam a presença de anjos servindo aos servos de Deus. Eles, em geral, apareciam sob a forma humana e eram mandados pelo Senhor para socorrer os servos de Deus. Você é de lembrar comigo Abraão, Ismael, Ló e sua família, Jacó, que vê aquela escada que os anjos estão transitando nela, lembra dessa passagem? É uma coisa que está muito presente no Velho Testamento, então isso era uma coisa que fascinava os judeus. Mas há uma segunda razão, e essa talvez seja a razão mais importante do nosso texto. Os anjos também eram muito apreciados porque havia uma tradição, uma crença entre os judeus, de que as tábuas da pedra contendo a lei de Deus, entregue no Monte Sinai a Moisés, fora intermediada por anjos. Então você vai encontrar isso, por exemplo, em Gálatas 3,19, Paulo fala que a lei foi promulgada na presença de anjos. Atos 7,53, quando Estevão faz aquele discurso diante das autoridades judaicas, ele fala que a lei foi entregue sob o ministério de anjos. E dá uma olhada no verso 2, do capítulo 2 de Hebreus. Veja lá. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ele também está dizendo que essa tradição conhecida pelos judeus está sendo usada por ele aqui na sua argumentação. Então, havia essa ideia de que a lei era muito importante, a lei de Moisés era muito importante e gloriosa, porque ela havia sido promulgada por meio de anjos. Então, diante disso, o autor de Hebreus tem que provar para os seus leitores originais que Cristo é superior aos anjos. Então o argumento que ele vai desenvolver em poucas palavras é esse aí. O objetivo principal dele então é mostrar que Jesus Cristo é superior aos anjos, utilizando a própria Bíblia dos judeus, que era o Antigo Testamento. Você viu na leitura que há muitas citações do Velho Testamento. Ele faz isso porque ele quer utilizar a própria Bíblia deles para mostrar que Jesus é superior aos anjos. E o Velho Testamento já falava disso. E não só isso, voltar atrás ao judaísmo é negar a superioridade de Cristo sobre os anjos e ir contra a própria escritura deles. Para usar aqui uma expressão que a gente conhece, ele está colocando eles numa sinuca de bico. Se vocês negarem o que o Velho Testamento fala sobre Cristo, vocês estão indo contra a própria Bíblia de vocês. E portanto, dessa maneira, ele está estabelecendo o argumento que ele vai desenvolver do verso 4, verso 5 ao verso 14. E eu queria rapidamente aqui chamar a atenção para algumas observações da estratégia que ele vai usar. Isso vai ajudar a gente não só nesse sermão, como também nos próximos. O autor de Hebreus vai fazer isso muitas vezes, tá? E a gente precisa estar atento a isso para aprender o que ele tem para nos ensinar. Eu quero chamar a atenção para três estratégias. A primeira é: o autor de Hebreus trata o Velho Testamento como palavra de Deus, historicamente confiável, inerrante e autoritativa. Mas eu queria relembrar isso para você.
se a gente quer ler o Antigo Testamento com precisão e considerar seu significado real, precisamos ler o Antigo Testamento com o autor de Hebreus. Olha, a teologia sã sempre nasce de uma exegese sã. É sempre assim. Uma interpretação falsa vai gerar teologia igualmente falsa. Nós não podemos correr o risco de interpretar o Velho Testamento de uma maneira diferente daquela que os apóstolos fizeram e que o próprio autor de Hebreus faz. Do contrário, vamos tirar conclusões erradas da passagem bíblica. Essa história, por exemplo, de que o diabo era um anjo que tocava na orquestra celestial, isso não tem base bíblica. Sabia disso? De que ele era o regente, por isso que os músicos da igreja são sempre um problema. Isso não tem base bíblica. Não há nenhuma passagem da Bíblia que diga isso. Isso é especulação que vai além de uma interpretação saudável, bíblica, adequada, historicamente confiável, autoritativa na Escritura Sagrada. Então temos muito cuidado com isso. Quando você ouvir pregadores, tenha muita atenção sobre a maneira como ele manipula, adultera a Escritura Sagrada, tirando dela conclusões que ela não ensina. Já se diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Basta você interpretá-la de uma maneira antibíblica. O ponto, portanto, é: o autor do Velho Testamento está olhando o autor de Hebreus está olhando para o Velho Testamento como palavra de Deus, e a gente também se aproxima dela assim. A segunda coisa é, ele também estabelece uma ideia de relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os teólogos gostam de usar a ilustração da árvore e da semente. Está vendo ali que tem uma sementinha na mão e uma árvore frondosa lá atrás? A ideia é a seguinte: a revelação final em Jesus Cristo é essa árvore plenamente desenvolvida, madura em todo o seu esplendor. Enquanto o Velho Testamento é uma semente recém-germinada dessa mesma árvore. Mas eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: quando você olha aquela imagem ali, existe diferença entre a árvore e a semente? Existe? Quem acha que sim, diga sim. Quem acha que não, diga não. Quem não sabe dizer nada, não diz nada. É claro que há uma diferença. O aspecto da árvore e da semente são muito diferentes. Aquela semente do grão de mostarda, pequenininho, que dá origem a uma árvore frondosa. Mas eu vou provar para você que, por outro aspecto, elas são semelhantes. Mas como assim, pastor? Na forma e na aparência são diferentes, mas são semelhantes em pelo menos dois aspectos. Primeiro, a árvore e a semente compartilham da mesma informação genética. A árvore e a semente são da mesma natureza, da mesma substância. Não é verdade? É verdade. Há uma segunda verdade aqui, é que todos os detalhes da árvore frondosa estão presentes na semente em estágio embrionário. Os biólogos aqui da igreja vão concordar comigo. Ou seja, tudo que a árvore será no futuro já está presente embrionariamente na semente. Até rimou. Não é isso? Tudo que vai estar lá está presente na semente de maneira embrionária. Então, a relação entre o Velho e o Antigo Testamento é esse movimento. Um movimento do bom para o melhor, do incompleto para o completo, do insuficiente para o perfeito, do obscuro para o claro, da representação da realidade para a própria realidade em si. A pessoa e a obra de Cristo são antecipadas no Antigo Testamento, como a semente está relacionada com a árvore. Ele é a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Então, preste atenção nisso. Ele vai fazer isso com a gente muitas vezes no livro de Hebreus. Pegar e mostrar que a semente está relacionada com a árvore. E esse exercício bíblico é o que a gente vai fazer essa manhã a partir desse texto e muitas vezes ao longo do livro. E a última coisa, eu termino com ela, é que ele vai usar algumas ferramentas para usar o Velho Testamento. O que a gente chama de cumprimento direto. Ele cita uma passagem do Velho Testamento e mostra que ela se cumpriu em Cristo. Cumprimento indireto,
ele pega um evento, ou um personagem, ou uma promessa que indiretamente se cumpre em Cristo, e ele usa também a autoridade permanente. Ele cita uma passagem do Velho Testamento como fonte de autoridade inquestionável da doutrina que ele quer nos ensinar. Eu sei que aqui eu fui bem técnico, tá? Mas eu vou ilustrar isso daqui a pouquinho para você. Nós vamos, portanto, enxergar cumprimento direto, cumprimento indireto e também a autoridade permanente que ele vai se utilizar. Isso é importante para a gente poder entender esse texto. E ele faz então, nessa parte inicial da passagem, 7 referências ao Velho Testamento. Se você contou aí comigo, foram 7 referências. É curioso que essas 7 referências estão relacionadas com as 7 revelações da superioridade de Cristo na introdução. Lembra que eu falei 7? Volta o número 7 de novo. E agora, usando passagens do Velho Testamento para provar os pontos dele. E ele faz 4 comparações entre Jesus e os anjos, mostrando sempre que Jesus é superior aos anjos. Por quais aspectos? E ele vai apontar para a gente 4 deles. Eu então passo a fazer essa apresentação, a exposição do texto, olhando para cada um desses aspectos. A primeira coisa que ele mostra em 3 passagens do Velho Testamento é que os anjos são apenas anjos. Cristo é o Filho de Deus, com F maiúsculo. Cristo é o Filho de Deus, com F maiúsculo. E vai usar muito essa expressão, né? A qual dos anjos jamais disse, verso 5. Olha, ele vai comparar uma coisa que é dita sobre Jesus e que jamais foi dita acerca dos anjos. Mas ele está usando, portanto, o Velho Testamento para amparar a afirmação que ele tem para fazer. A primeira coisa que ele faz, ele cita o Salmo 2,7. É um salmo messiânico. Ele diz assim: Tu és meu filho e hoje te gerei. Esse salmo messiânico do Velho Testamento apontava para o Messias, e ele era chamado como Filho de Deus com F maiúsculo. E ele fala assim: ele foi gerado de Deus. O Messias foi gerado de Deus. A expressão gerado aqui pode ser para a gente misteriosa sobre muitos aspectos, mas eu queria me limitar a dizer aquilo que a gente pode afirmar com base nela, é que gerado de Deus é que ele é Deus de Deus. Ele é a essência do próprio Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai é Deus. Não há hierarquia na Trindade. Essa ideia de que o Pai é mais importante que o Filho, mais importante do que o Espírito Santo. A ideia é, o Filho, por ser Filho, com F maiúsculo, ele compartilha da própria divindade. É tão Deus como o Pai é Deus. Ele faz isso dizendo o seguinte: olha, se essa afirmação é feita sobre o Messias, e Jesus é o Messias, então Jesus é o Filho de Deus. Ele faz, portanto, uma triangulação, afirmando aquilo que é dito sobre o Messias e aplicando isso a Jesus. Segunda coisa que ele faz, ele cita uma segunda passagem, segundo Samuel 7,14. O texto aqui fala da aliança que Deus tem com o rei Davi. E ele se compromete, o próprio Deus, a estabelecer um relacionamento paternal com Davi e com seus descendentes. Essa passagem se aplica primeiramente a Salomão, porque é esse filho, que dá sequência ao reinado de Davi. E o texto diz que se esse filho não vivesse de maneira correta, obediente a Deus, ele seria punido, disciplinado. Então, portanto, não é uma aplicação direta a Jesus. Jesus não cometeu um único pecado, não pode ser disciplinado pelo Pai nesse sentido. Entretanto, ele está dizendo que Salomão aponta de forma indireta para esse Messias. Esse Messias cumpre de maneira cabal. Ele é o perfeito filho de Davi. Nós cantamos aqui essa manhã, ele é o incomparável, não, qual é o nome? Homem notável, filho de Davi, isso, ele é esse. E ser o Messias, portanto, coloca ele na posição de ser o próprio Filho de Deus. E Jesus é o Messias, ele, portanto, é o Filho de Deus. A última coisa que ele faz, ele usa um outro texto que é Deuteronômio, capítulo de número 32,
32, verso 43. Olha, depois de ele ter mostrado, então, o cumprimento do salmo messiânico, o cumprimento direto da aliança davídica, ele vai agora para a última esfera. Ele pega um cântico de Moisés, que está em Deuteronômio, e ele usa a versão da Septuaginta. Só um detalhe técnico aqui: se você pegar a sua Bíblia, talvez você não encontre lá essa referência, que todos os judeus o adorem, porque o nosso texto é uma tradução do hebraico. Ele está usando uma versão grega do Velho Testamento, que é uma variação textual. Ponto aqui é o seguinte: ele está dizendo que quando o primogênito entrou no mundo, os anjos de Deus o adoraram. Essa expressão dos Deuteronômio 32 é aplicada ao próprio Deus. Deus deve ser adorado pelos anjos. Então ele está dizendo assim: se essa aplicação é feita a Cristo, significa que a gente pode concluir que ele é o próprio Deus. E veja bem, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu quando o primogênito veio ao mundo? O primogênito aqui é uma referência a Jesus. Quando ele veio ao mundo, o que aconteceu? Isso, um de cada vez, tem muita gente falando. Lembra, irmãos, os anjos de Deus o adoraram. Lembra que uma miríade de anjos surgiu no céu quando Jesus nasceu, adorando a Ele como Deus eterno. O que mostra o argumento do autor de Hebreus. Ele, portanto, resume em 3 passagens a afirmação categórica de que os anjos são apenas anjos, ao passo que Cristo é o próprio Filho de Deus. Me leva então ao meu segundo ponto de comparação. A segunda comparação é que os anjos são meros súditos. Cristo está entronizado eternamente. E ele, mais uma vez, faz essa provocação no verso de número 7. E ainda quanto aos anjos diz, e ele agora vai descrever os anjos para a gente. Quem são eles? Versos 6 e também verso 7, ele vai resumir citando o Salmo 104, no verso 4. Aquele a quem seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Isso aqui não tem nada a ver com a ideia de pentecostalizar o texto. Não é esse o sentido da passagem, não. Aqui é uma descrição do trabalho dos anjos. Eles são meros ministros a serviço de Deus. São rápidos como o vento e poderosos como o fogo, mas são apenas súditos do grande rei. Ou seja, ele diz que os anjos são instrumentos, ministros, servos que Deus usa, súditos que ele usa para cumprir seus propósitos. E ele compara quanto ao filho, veja o verso 8. Mas acerca do filho, e o filho? Agora que ele já definiu que ele é o filho, qual é a diferença entre ele e os anjos no sentido da posição que ele ocupa? Olha, o verso 8 diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Aqui ele está citando o Salmo 45, versos 7 e 8. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Mais uma vez, esse é um salmo messiânico que fala do Messias, e ele é visto nesse salmo como o rei que cavalga vitorioso e eternamente. O Messias ungido está entronizado no trono de Deus. As qualidades do seu reino são justiça, retidão, ódio à maldade. E o autor de Hebreus está dizendo que Jesus é o cumprimento direto dessa profecia. Ele é o cumprimento direto da realidade desse salmo. Os anjos podem até ser gloriosos, e eles são. Eles podem ser até poderosos, e são. Eles podem ser rápidos como o que diz o verso 7, como o vento. Eles podem ser poderosos como labaredas de fogo, mas são apenas anjos. Quem ocupa o lugar do trono celestial é o Senhor Jesus Cristo. Ele governa tudo, todas as coisas. A sua glória é infinitamente maior do que a glória dos anjos. Ele, portanto, não pode ser comparado com anjos. Os anjos
estão muito abaixo dele, porque ele tem um reino acima de todos os reinos. Ele é incomparável. Incomparável. Ele é o Deus que senta-se no trono para todo sempre. Terceira comparação que ele faz. Ele também diz, com mais uma passagem, que os anjos são meras criaturas. Cristo é o eterno Criador. Veja aí o verso de número 10. Ainda, é como se ele estivesse complementando o que ele havia falado no verso 8. Mas acerca do Filho, ainda mais é dito o seguinte. E ele cita aqui o Salmo 102, do verso 25 ao verso 27. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão como veste. Também como mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que ele está ensinando para a gente sobre Jesus? Está dizendo que os anjos são só criaturas, criadas inclusive pelo próprio Senhor Jesus. Olha, ao citar esse salmo, ele está falando de Deus, o Jeová, e aplicando a Jesus, o Filho de Deus. Ele é digno de toda a adoração, porque ele ocupa o trono, e o reino dele não terá fim. Agora ele é identificado como Criador de todas as coisas. No princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Significa, portanto, que ele cria todas as coisas, inclusive os anjos. Ele, portanto, é superior a eles. E olha, veja que ele faz uma outra comparação. O mundo criado, que nós conhecemos agora, está à nossa volta, ele vai envelhecer. Ele vai caducar, ele vai mudar, ele vai ser alterado. Lembre-nos uma coisa, que por mais incrível que pareça para nós, o mundo à nossa volta é como uma vestida. Um vestido envelhecido, roupa mofada, que pode ser deixada no armário e que é comido por traças, rompe-se, rasga. Eu sei que as irmãs não gostam dessa informação, mas é verdadeira. As roupas, elas têm um prazo de validade, elas rasgam, elas estragam, elas se rompem. O mundo à nossa volta é exatamente assim. Ele está num processo frequente de putrefação, de deterioração, de corrupção. Está indo de mal a pior. Não se engane. Eu e você também, né? Eu e você também. A gente está num processo crescente de mudanças, de alterações, de estar ladeira abaixo, por essa expressão aqui. O ponto é, ele está dizendo que esse mundo à nossa volta é assim. Por outro lado, ele diz assim: eles perecerão, no verso de número 11. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão como veste. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele está lembrando para nós que Jesus Cristo é o Criador que não muda. Mais à frente ele vai dizer que ele é o ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Mas temos aqui uma coisa importante sobre essa comparação, né? Jesus não muda. O seu amor, a sua justiça, a sua santidade, os seus propósitos para conosco permanecem sempre o mesmo. Amém, irmãos? Imagine se ele mudasse, acordasse com ele e falasse assim: hoje eu vou acabar com o povo da Calvinha. Quem ia dizer o contrário para ele? Quem? Quem de nós poderia falar assim: não, Senhor, não faz isso não, Senhor. Estou decidido. Meu amor por ele se encerrou no sábado à meia-noite. Louvado seja o nome dele, quem não faz assim, né? Nós damos para ele razões inúmeras para ele desistir da gente, mas ele continua sendo sempre o mesmo: amoroso, misericordioso, bondoso, gentil, manso e humilde de coração. Você está dizendo, lembrando para a gente assim: ele não muda, ele é eterno, os seus anos jamais terão fim. Ao passo que os anjos são criaturas mutáveis, lembra? Uma parte deles mudou, inclusive se rebelou contra Deus. Os anjos são criados como seres mutáveis.
Alguns deles se transformaram em demônios porque se voltaram contra Deus. Portanto, a comparação é: Cristo é o eterno Criador imutável e os anjos não passam de criaturas mutáveis. Última comparação que ele faz é que ele diz também que os anjos são meros servos. Cristo é o Rei vitorioso. Versos 13 e 14, ele termina dizendo: olha, a qual dos anjos jamais disse? Mais uma vez ele usa essa mesma expressão, né? Pensa numa coisa, isso já foi dito sobre um anjo? Jamais. Verso 13: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado nos teus pés. Ele está dizendo o seguinte: olha, a palavra de Deus no Salmo 110, verso 1, essa é a citação aqui, é um salmo de natureza profética. Ele fala sobre o futuro. A aliança com Deus, feita entre Deus e Davi, sua descendência, tem cumprimento realizado na pessoa de Cristo. Ele é o fiel e verdadeiro Filho. Ele é o Filho de Deus, mas é também o Rei vitorioso, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E ele está agora sentado ao lado direito da majestade nas alturas, aguardando o momento da sua vitória final. Ele está agora aguardando o momento em que ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Significa dizer que a morte, o inferno, o diabo e os seus anjos, demônios e o pecado serão vencidos para sempre. Ele já venceu todos eles na cruz do Calvário, expôs eles ao desprezo, como diz Paulo em Colossenses. Na cruz e na sua ressurreição, ele já decretou a vitória dele, de maneira que o que ele está fazendo agora é aguardando, comandando os seus exércitos, governando a história, aguardando o tempo certo para subjugá-los definitivamente. Amados, a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa glorificação é partir do triunfo de Cristo. Lembre de uma coisa: quando a vitória for decretada finalmente por Ele, não haverá mais dor, nem morte, nem pecado, nem lágrimas, nem sofrimento, nem tristeza, nem incredulidade, nem ignorância. Quando o leão rugir, irmãos, permita dizer isso aqui: quando o leão rugir, o mundo vai tremer. Sabe quando a gente cantava esse canto? Eu fiquei meio com medo. Não conhecia o canto. Quando ele rugir, irmãos, nenhum ser vivente sobre a terra ficará indiferente a ele. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e com seu cetro de equidade ele vai reinar absoluto e para sempre. Portanto, ele é o Rei vitorioso enquanto aos anjos. Não dá nem para comparar, né? Fica até brincadeira isso aqui. Fica até brincadeira isso aqui, né? A quem foi dito isso? Ele diz no verso 14: os anjos são apenas espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que irão de herdar a salvação. E ele termina com essa última comparação, dizendo que os anjos executam as ordens do próprio Rei vitorioso, que é o Senhor Jesus. E aqui eu queria fazer rapidamente uma explicação para vocês sobre essa atividade dos anjos. É importante guardar isso aqui. Os anjos, de maneira geral, realizam essa atividade de maneira invisível, não perceptível. Certamente muitos de nós, se não todos nós, já tivemos alguma experiência com os anjos, mas nós não nos demos conta disso. Eles não aparecem e chamam a atenção para si mesmos. Eles fazem de uma maneira invisível, imperceptível. Sabe que eu tenho quase certeza que algumas pessoas que surgiram na minha vida eram anjos? Não posso garantir. Não posso garantir. Gente que chega para resolver um problema que eu sei que não resolveria se de uma outra maneira que não fosse por intermédio desses ministradores enviados
serviço a favor dos que não herdaram a salvação. Essa é a ideia de que eles são discretos, não costumam aparecer, nos cercam, nos protegem, guiam fatos e orientam eventos para o nosso bem. Eu às vezes brinco, né, dizendo que quando a minha esposa sai para dirigir, tem um monte de anjo com ela. A ideia de que a gente precisa ser protegido, guardado, nesse trajeto que a gente faz. Eu sei que muitos maridos falam assim, vamos no meu caso, deixa eu falar. O fato é que eles estão sempre nos cercando, nos protegendo, guiando, orientando os eventos para o nosso bem, de maneira imperceptível, invisível. Então, anjos, quando aparecem, não causam arrepios em nós. Né? Estou arrepiado, tem um anjo aqui. Mentira. Não é assim que funciona. Mais do que isso, há muita superstição que não tem base bíblica sobre a questão do trabalho angelical. Então lembre disso. A gente deve ser grato a Deus pelo ministério deles. Isso é um negócio espantoso, né, irmãos? Criaturas imortais, mais inteligentes do que nós, mais poderosas do que nós, e que estão ao nosso serviço. Que coisa surpreendente, né? Essa é a primeira coisa importante. A segunda é: nunca somos ensinados na Bíblia a falar com anjos, a buscar anjos da guarda, se comunicar com eles, ou sequer tentar adorá-los. Você viu nessa manhã que a gente leu o texto em que o apóstolo João é informado por um anjo, ele quer adorá-lo. O anjo dá um pito nele, né? Chama a repreensão, olha, só vai adorar nada. Quer adorar o quê, rapaz? Adore só a Deus. Então não tem essa ideia na Bíblia de que a gente pode adorar a Deus por tabela adorando os anjos. Não. A nossa adoração deve ser exclusivamente dirigida a Cristo, o Rei vitorioso, o general que está sentado à direita da majestade e que comanda a história. Os anjos são soldados que ele manda para executar suas ordens em favor do seu povo. Somos nós. Os leitores originais então tinham que cumprir o seguinte com base em tudo isso: voltar atrás é um retrocesso. A mensagem de Jesus é muito superior à mensagem de Moisés entregue pelos anjos. Não se engane, Cristo é superior aos anjos, ele tem um nome muito maior do que eles. Ele é o eterno Criador, o Rei vitorioso, ele é o Filho de Deus, ele está entronizado eternamente. Ele e somente a ele toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? É isso. Esse é o ponto que ele quer estabelecer. Tudo que ele falou até agora era para a gente chegar a essa conclusão. Como é que isso se aplica a nós? Eu termino então a exposição olhando a segunda parte do texto, porque veja, depois que ele tem instruído a gente sobre esse aspecto, ele quer que a gente também tire algumas aplicações para a nossa própria vida. Se isso tudo é verdade, como de fato é verdade, como é que a gente deve reagir a isso, irmãos? Como é que deve considerar isso para a nossa própria vida? A gente está agora aqui diante do Rei vitorioso, o Criador eterno, o Deus que está entronizado. Não dá para fazer disso uma coisa pequena e sem importância. Ele então aplica a partir do verso 1 até o verso 4 do capítulo 2. Leia comigo. Por essa razão é tudo que ele havia dito. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres
e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Faço duas aplicações com base nessa passagem. Primeiro, o autor de Hebreus quer que nós, de uma vez por todas, nos apeguemos com firmeza às verdades do Evangelho. Amado, não basta ouvir a mensagem. Ouvir não salva ninguém. Ouvir não salva ninguém. Você vê que o microfone agora parou para você saber que ouvir não salva ninguém. Ouvir não salva ninguém. É isso mesmo. Não basta ouvir, não, tá? Você pode ficar sentado num banco de igreja ouvindo a vida inteira e não ser salvo pela mensagem do Evangelho. Esse microfone aqui tem fio curto. Então o autor de Hebreus quer que a gente compreenda que a gente deve pegar com firmeza, agarrar com as mãos da fé e com os braços do coração, segurar com todas as forças e abraçar as verdades do Evangelho como quem se agarra a uma boia de salvação no naufrágio. Não se engane, Cristo é o Filho de Deus, o Criador, o Rei vitorioso, aquele que nos purificou dos nossos pecados por seu sangue, e no terceiro dia ressuscitou para a nossa redenção. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há salvação em nenhum outro além dele. Amados, que a gente ouça essas verdades, mas que a gente se apegue, se agarre a elas sem jamais se desviar. E aqui tem uma coisa que é super importante: essas verdades são a nossa salvação. Como disse Pedro, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha, infelizmente ao longo da história da igreja, muita gente desviou-se, naufragou. Gente que ouviu o Evangelho, estava sentado em bancos de igreja, que ouviu as verdades, foram atraídos por elas, frequentavam a igreja por um tempo, declararam-se cristãos, se alegraram nessas coisas, por razões diversas, desviaram-se, abandonaram a Cristo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Lamentavelmente, já vi isso acontecer muitas vezes. Acontece com filho de crente, não é? Filho de pastor, um amigo meu pastor, vivendo um problema gravíssimo nessa área com seus filhos. Os dois abandonaram a fé. Acontece porque esse menino cresce, embora tenha sido levado à igreja, cresceu na igreja, em certa idade ele abandona o caminho porque ele quer ser independente. Eu quero agora dar rumo à minha vida. E aí ele abandona tudo que o pai e a mãe lhes ensinaram, tudo que ele havia aprendido na igreja. Graças a Deus muitos deles voltam depois, arrependidos. Mas o fato é que isso acontece. Não se engane, irmãos. A gente precisa dessa advertência. Precisa levar essas coisas a sério. Sabe por quê? Porque nosso coração é muito enganoso. Sabe por quê? Porque o mundo à nossa volta é muito mau e a tentação é muito grande. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado jaz à porta e a apostasia é uma realidade. Precisamos nos apegar com firmeza às verdades do Evangelho. Que no dia do grande juízo, nenhum de nós esteja vivendo de maneira negligente. Nenhum de nós esteja soltando com facilidade as verdades que cremos. Que ano após ano, nossa caminhada cristã seja marcada por uma firmeza cada vez maior das verdades do Evangelho. Se você estava pensando em desistir, que essa manhã tenha sido o checkmate para você parar com essa bobagem. Que a gente se apegue com firmeza às verdades do Evangelho. Segunda aplicação, e eu termino com ela.
Pergunta no verso de número 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A pergunta é a seguinte: se você jogar isso tudo que eu te ensinei fora, como é que você vai escapar? E a resposta é muito simples: não escaparemos. Nenhum de nós jamais escapará. Eu estou aqui falando com almas que viverão a eternidade, ou com Deus, ou separado dele eternamente. E eu não brinco com essas coisas. Se você não se apegar, você não escapará. Diz o autor de Deus. Pastor, você está me amedrontando. Não estou não. Não te amedrontando não. Estou chamando você para a seriedade. Espero que essa certeza, essa verdade nua e crua, faça você perseverar. Mas olha só, por que diz isso, né? A gente não vai escapar por dois argumentos. Primeiro, veja o verso anterior. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, está dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu ao povo do Velho Testamento quando eles negligenciaram a lei dada por Moisés por meio de anjos? O que aconteceu, irmãos? Vou lembrar para você rapidamente: 40 anos de deserto, praga em cima de praga, castigo em cima de castigo, serpentes abrasadoras, anjos para matar e destruir o povo. Imagina agora que Deus revelou com muita clareza, com muito mais clareza, a oferta de salvação na pessoa do seu filho. Imagina agora que a mensagem não é por meio de símbolos ou figuras, mas o próprio Deus vem em pessoa. Uma coisa é rejeitar uma mensagem difícil de entender. Outra coisa muito mais grave é negligenciar uma mensagem clara e continuar dizendo não. Então nós não escaparemos. Se o castigo foi justo naquele contexto, ele será ainda mais duro, por assim dizer, agora que a salvação está sendo oferecida de maneira clara. Segundo argumento que ele usa é que não só isso, essa mensagem que agora veio até nós é confirmada de maneira irrefutável e inequívoca. Para pensar no que ele está dizendo. Veja aí o verso 3, depois a pergunta: a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. O próprio Jesus anunciou essa mensagem. Depois foi confirmada pelos apóstolos que registraram ela na Bíblia. E como se não bastasse, veja o verso 4: Deus deu testemunho com eles. Irmãos, que coisa surpreendente. Ele fala então de milagres, prodígios, sinais e maravilhas que acompanhavam a pregação apostólica. Aqui a ideia é: esses milagres, essas ações miraculosas acompanharam a pregação dos 12 de Paulo, para lembrar que ao curar paralíticos, abrir olhos de cegos, ressuscitar mortos, eles estavam fazendo isso com um propósito muito específico. Sabe qual é? Autenticar a grande salvação oferecida pela pregação deles. O que eles pregavam era pregado no nome do próprio Cristo. Portanto, se você e eu dermos as costas para isso, estamos cavando a nossa própria condenação. Deixa eu citar aqui o pastor Lloyd Jones. Ao pregar esse texto, ele diz o seguinte: eu termino com isso. Se você der as costas para essa grande salvação, não restará nada além da certeza do tormento e da condenação eterna. Preste atenção, não se afaste, não negligencie, não acabe no inferno quando a salvação lhe é oferecida. Amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que pelo seu Espírito Ele nos capacite a ver que não há como escapar da ira de Deus e do castigo dos nossos pecados se não for por Jesus. Que Ele não permita que nada se coloque entre nós e Ele que seja
mais importante do que o próprio Cristo. Amado, meu último apelo é não descanse até saber que você pertence a Ele. Apegue-se a Ele pela fé. Deus nos ajude, irmãos. Que em tempos difíceis saibamos que a vitória final dele, a glória eterna que Ele tem reservada, alcançará o seu querer. Jamais voltem atrás. Fiquem firmes, irmãos. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Eu termino citando para você uma poesia de um poeta inglês chamado Isaac Watts. Ele é autor de alguns livros do cantor cristão e eu quero ler essa poesia para terminar o sermão. Olha o que ele diz: junte todos os nomes gloriosos. Junte todos os nomes gloriosos de sabedoria, amor e poder, que nem mortal jamais conheceu, que anjos jamais puderam receber. Todos são pobres para falar de seu valor, pobres demais para anunciar meu Salvador. Ó grandioso profeta do meu Deus, minha língua pelo nome abençoaria. Através de ti, a alegre boa nova da nossa salvação enfim chegaria. Boas novas alegres do perdão dos pecados e paz com o céu e do inferno subjugado. Tu és meu conselheiro, padrão e guia meu. Tu és o meu pastor. Traze-me junto ao lado teu e nunca permita que meus pés se desviem e que meu caminho tortuoso caminhe. Nós amamos a voz do pastor, por mais duro que ela seja. Manterão os olhos vigilantes seus, nossas almas peregrinas dentre as milhares de ovelhas de Deus. Pelo nome chama, seu rebanho alimenta, e gentilmente as terras ovelhas orienta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito superior a todo e qualquer anjo. Deus faça você entender tudo isso que nós pregamos, que você viva bem perto de Deus. Feche seus olhos, pessoal.